Jesus te abençoe, querida. Pode começar. Boa noite, queridos amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpas pela falha e a tecnologia às vezes dá um susto na gente, né? Então, agradeço a paciência e a compreensão. Aloísio, quanto tempo que eu tenho? 30 minutos, até 30. 30 minutos. Muito bem, queridos amigos. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder também. Certo. Nós estamos tratando de um estudo interessantíssimo da Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos. O tema que nós vamos falar é a reencarnação e a propagação do Espiritismo. O ano de 1862 é o ano quinto da Revista Espírita. E o estudo, ele inicia na página 152 e vai até a página 162. Como o texto é extenso e muito detalhado, nós vamos fazer pequenos recortes e vamos comentar sobre esses recortes. Pois bem, iniciamos essa leitura e logo compreendemos quanto Allan Kardec se preocupou em deixar claro para a gente como a reencarnação estava totalmente ligada ao motivo pelo qual a doutrina espírita conseguiu se expandir. Então, ele inicia falando para a gente que as consequências da doutrina da reencarnação, elas têm uma consequência sobre a propagação do espiritismo. Esse é o tema que ele dá para o início dessa fala. E ele diz que o espiritismo marcha com rapidez. Aqui nós estamos falando do ano de 1862. Lembrando que o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, foi publicado em 1858. 57, 58. 58, né, gente? 57, 1857. Então, já havia alguns anos que o Espiritismo tinha iniciado enquanto doutrina, e já existia o Livro dos Espíritos, e em 1861 ele publicou o Livro dos Médiuns. Então, nós estamos aqui no ano de 1862. E ele fala para a gente que o Espiritismo marcha com rapidez, fato que ninguém poderá negar. Ora, quando uma coisa se propaga, é porque convém. Assim, se o Espiritismo também se propaga, é porque igualmente convém. Olha, gente, que comentário interessante. Toda ideia nova, ela tem uma dificuldade de ser aceita. Por quê? Porque para quem nunca ouviu falar sobre aquilo e para quem ainda não compreende o que está sendo dito, há uma natural rejeição, a desconfiança sobre essa ideia nova. Então, o Espiritismo já estava sendo divulgado há algum tempo. O trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era um trabalho muito sério, muito embasado, muito sólido. Allan Kardec e os demais companheiros dessa instituição eram pessoas respeitáveis da sociedade, mas enfrentaram grande discriminação, enfrentaram também muita desconfiança. E aqui ele estava afirmando que quando uma coisa se propaga é porque convém. Então, se o espiritismo estava se propagando, certamente é porque também convinha. E ele continua dizendo: há várias causas para isso. Então, por que que essa propagação estava acontecendo? Existiam causas. A primeira é, sem contradita, como já foi explicado em diversas circunstâncias, a satisfação moral que proporciona aos que o compreendem e praticam. O diferencial da doutrina espírita para as pessoas daquela época, numa sociedade em que haviam conhecimentos arraigados na parte científica, na parte cultural, tradicional, religiosa, todos os campos do conhecimento, aquelas pessoas da França, né, e da Europa, era na época em que, logo depois do Iluminismo, das grandes revoluções, das grandes descobertas que estavam acontecendo, então, aquela época era uma época de luzes, era uma época em que o conhecimento estava se desenvolvendo, em que o intelectual também estava se desenvolvendo, a parte intelectual das pessoas. Então, surge a doutrina espírita enquanto ciência para despertar o interesse daquelas pessoas,
chamando atenção, primeiramente, na parte dos fenômenos, né? Que chamaram muita atenção, se tornaram, inclusive, formas de diversão, foram banalizados. Isso no início, né, gente? Enquanto não havia um estudo sério a respeito. Quando Allan Kardec inicia esse estudo sério, essa pesquisa, e consegue condensar isso na primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, despertou o interesse, sim, de pessoas sérias. Então, inicia enquanto ciência, se desenvolve enquanto filosofia, mas isto leva a uma consequência. Não pode parar por aí. Porque se ficasse somente no campo científico e no campo filosófico, seria mais uma ciência e mais uma filosofia, quando muitas já existiam, né? Então, o diferencial do espiritismo é que ele traz uma consequência. E essa consequência é a consequência moral. Quando se estuda, quando se debruça sobre as ideias propostas pelo espiritismo, com comprovações, com a certeza de uma realidade além dessa vida, e com os depoimentos daqueles seres que viveram no mundo físico, retornaram à pátria espiritual e contam a sua realidade de lá, de como é a vida deles lá, de qual é o estado espiritual, o estado emocional que eles se encontram e como eles percebem a vida extrafísica e compartilham conosco dessas experiências, dessas vivências, não se pode dizer, não se pode mais afirmar que é apenas uma filosofia ou apenas uma ciência. Não diminuindo o que é a ciência ou o que é a filosofia, mas ressaltando que há uma consequência moral, que é quando eu estudo, quando eu compreendo, então eu posso utilizar isso em mim como forma de identificar que algo precisa ser melhorado e aplicando esses conhecimentos na minha melhoria. Então, esse é o grande diferencial da doutrina espírita. Ela vem para toda a humanidade como forma de nos auxiliar a progredir. E isso não foi algo que demorou tanto tempo para acontecer. Quando a gente estuda sobre a história do espiritismo, a impressão que dá é que houve uma rejeição tão grande, mas tão grande, que ele não conseguiu sair do lugar. Isso é uma visão quando a gente está muito raso na coisa, né? Existiram aqueles que discordaram? Claro que existiram. Existiram aqueles que tentaram desmerecer, tentaram descredibilizar? Sim, existiram. Claro que existiram. Mas a comprovação era tão real que não existia como dizer que aquilo não era um fato. Porque contra fato não há argumento, né? Quando algo se comprova verdadeiro, é como diz aqui, é uma verdade que convém, ela permanece. O que era apenas diversão, banalidade, aquelas reuniões frívolas em que as pessoas se reuniam em salões regados a bebidas, a comida, a diversão, para ver as mesas girarem e baterem, não é? Isso passou. Foi apenas um momento. Isso passou. E o que ficou foi uma doutrina sólida para aqueles que tivessem interesse em um estudo sério. Então, esses que fizeram essa escolha de estudar seriamente o Espiritismo, que não necessariamente precisavam se converter ao Espiritismo como religião, porque não era essa a proposta, e sim terem a oportunidade de estudar aquela doutrina, eles traziam para si essa consequência moral, quando verdadeiramente se propunham colocar em prática os princípios que a doutrina espírita se fundamenta, abraça, desenvolve e nos oferece de forma organizada. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu tenho certeza que a gente está junto, né? A gente está acompanhando aqui o pensamento. Vocês percebem que eu estou falando dentro do que foi lido. Não sei se todos leram, né? Esses artigos da Revista Espírita, mas o convite fica para que leiam, porque é tão rico, que o que for dito aqui sempre vai ser menos do que o que pode ser compreendido quando a gente lê, quando a gente estuda. E ele vai dizendo, então, Allan Kardec, essa primeira causa da expansão do Espiritismo, que é a consequência moral, que satisfaz o moral, proporciona aos que compreendem e praticam essa certeza de que há uma mudança moral, mas
esta mesma causa recebe em parte a sua força no princípio da reencarnação. É nesse ponto que a gente quer tocar com mais profundidade. Nós estamos falando de uma lei, depois que Allan Kardec nos traz as leis morais em O Livro dos Espíritos, de forma didática, explicando para a gente, né, a partir da resposta dos espíritos, que além das leis do mundo material, que também são divinas, existem leis do mundo moral, e ele constrói, elabora nomes para essas leis e nos oferece 10, né, de uma forma ilustrativa, de uma forma muito bem explicada, essas 10 leis morais, que são apenas algumas que regem o mundo moral, que regem a nossa vida no plano em que a gente estiver. Enquanto alma, que é o espírito encarnado, enquanto espírito, quando estamos no plano espiritual, as leis são as mesmas, são as leis do mundo moral. E ele, então, nos diz sobre esta lei, que é a lei de reencarnação, que essa, sim, fundamenta para a gente, é uma causa principal para que o Espiritismo tivesse a aceitação que teve naquela época. Até então, as religiões que haviam, quando eu consegui entrar na sala aqui, eu vi que a Luísa estava falando da época, né, em que foram as ideias da reencarnação, que não tinha esse nome, era ressurreição, mas era essa compreensão de que o homem pode retornar, e retornava à vida no corpo físico, mas não existia o termo. Sim, a ideia, o povo hebreu acreditava na ideia da ressurreição. Era uma ressurreição ainda mal compreendida, porque não eram todos que ressurgiam, eram apenas alguns, né? Mas sim, eles tinham a ideia do Deus único, tinham a ideia da vida depois da morte, da imortalidade, e tinham a ideia da ressurreição. Essa ideia, naquela época, ela tinha a compreensão dos homens daquela época, mas, como princípio, é o mesmo. O princípio é algo que não modifica, as leis divinas não se modificam, elas são eternas e imutáveis. O que modifica é a nossa compreensão dessas leis. Enquanto homens menos evoluídos que éramos naquela sociedade, com o nosso intelectual ainda pouco desenvolvido e o moral menos ainda, a nossa compreensão de Deus, nossa compreensão da imortalidade, nossa compreensão da ressurreição, que era o termo utilizado para a lei de reencarnação, era proporcional à época que nós vivíamos. Por isso Jesus não explicou mais do que ele explicou na época. Por isso ele não falou a mais, porque muita luz, a luz em excesso, obscurece a nossa visão. O que ele disse, o que ele exemplificou, o que ele falou, o que ele deixou para nós de ensinamento, foi o que era o necessário para semear nas nossas mentes, nos nossos corações, as ideias que ainda seriam desenvolvidas. Imagina um povo ignorante, um povo que vivia escravizado há tanto tempo por alguns dominadores, na época do Cristo, pelo povo, pelo Império Romano, que dominava, aquele povo que misturava a crença no Deus único com as, digamos, crenças que existiam dos pagãos, crenças entre aspas, né? Mas as idolatrias dos pagãos, e havia uma mistura, claro que havia, porque quando a gente convive com pessoas, a gente acaba absorvendo a cultura delas também. Então, era um povo com ideias muito ainda não sólidas, né? Eram ideias que não estavam solidificadas, apesar da crença no Deus único. Eles tinham a religião, tinham as escrituras, mas eles não tinham a, a ideia de colocar os ensinamentos das escrituras no seu íntimo e fazer a transformação interior, que é a reforma íntima, tão falada por nós espíritas. Eles levavam o sacrifício, o holocausto, como uma forma principal de agradar a Deus, né? Então, iam até o templo, faziam os seus sacrifícios como forma de louvar, de agradar a Deus, de receber recompensas, muitas delas materiais, a maioria delas materiais, era o que eles esperavam, porque ainda não abarcavam a ideia do reino de Deus nos corações. Então, Cristo vem nesse cenário, né? Então, o que ele encontrou não foram facilidades, foram os grandes desafios. E os seus ensinamentos chegam até nós
permanecem conosco através do Espiritismo, sendo o Consolador, e nós então vamos compreender Allan Kardec aqui nesse trecho, nos demonstrando, tentando demonstrar como a reencarnação foi fundamental para a divulgação do Espiritismo. É isso que ele diz. É o que tentaremos demonstrar. Então ele diz: qualquer homem que reflita não pode deixar de preocupar-se com o seu futuro depois da morte, o que bem vale a pena. Qualquer homem que reflita, ou seja, razão. Aqui nós fazemos uso da nossa razão. E ele diz assim: quem é que não liga a sua situação na Terra durante alguns anos mais importância do que durante alguns dias? Então, se nós estamos na Terra, nós nos preocupamos com o nosso futuro aqui na nossa vida material. Hoje eu estou vivendo a minha vida aqui, e daqui a 10 anos, como eu estarei? Eu preciso me preocupar com esse futuro. Como que eu faço isso? Procurando cuidar do meu presente da melhor forma possível. Eu me preocupo mais com o meu futuro daqui a alguns anos do que com o meu futuro durante alguns dias. Os dias, para mim, eles são tão comuns, né? São tão próximos, que eu dou uma importância menor do que os anos, que eu não sei como serão. Eles estão mais longe. Então, a minha incerteza é maior. Mais ainda, aí ele vai explicar para a gente que durante a primeira parte da nossa vida, ele dá como uma uma ilustração para a gente entender essa comparação, né? Qual é a importância da vida futura? Primeiro, ele fala da vida física. Então, ele diz que na primeira parte da nossa vida, nós trabalhamos, nos dedicamos às nossas profissões, estudamos para ter uma profissão, estudamos para trabalhar e nesse bom emprego termos condições de ter uma vida mais ou menos estável, para que na segunda parte da nossa vida a gente tenha um pouco de repouso e bem-estar. Então, o homem vive assim, na vida aqui na Terra. E ele diz: se nós temos tantos cuidados por alguns anos eventuais, ou seja, numa vida que dura pouco tempo aqui na Terra, por mais que ela seja longa, ela ainda é curta, não é racional, está falando da razão, não é racional tê-los ainda mais, esses cuidados, pela vida de além-túmulo, cuja duração é ilimitada. Olha o comparativo, né, gente? Se nós damos tanta importância ao nosso futuro na vida material, não seria racional darmos uma importância ainda maior ao nosso futuro espiritual, que é eterno, ou seja, é ilimitado? Por que razão a maioria trabalha mais pelo presente passageiro do que pelo futuro sem fim? Por que razão que isso acontece? É que acreditamos na realidade do presente e duvidamos do futuro. Então, o problema essencial é a dúvida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando fala do suicídio e da loucura, Allan Kardec, ele esclarece para a gente que uma simples dúvida do nosso futuro espiritual nos leva a crer no materialismo. O materialista é aquele que duvida, mesmo que seja por um instante, do seu futuro espiritual, da realidade espiritual, da nossa origem como espíritos. E por duvidar, ele é um materialista. Todos nós acreditamos na vida futura. Allan Kardec vai desenvolvendo, né, nesse capítulo da Revista Espírita, nesse artigo, melhor dizendo, né, que toda religião se baseia na crença da vida futura. Todas as religiões, elas existem porque existe uma crença no futuro. Ou melhor dizendo, quando acaba a vida física, quando nós morremos, a alma, esse ser, nós somos, a alma permanece viva. Cada religião tem uma doutrina, tem uma ideia de onde, para onde essa alma vai e como será a sua vida depois da morte. Aí nós conhecemos vários, né? Conhecemos vários pensamentos religiosos. Aqueles que creem que a alma vai ficar dormindo, aguardando o juízo final. Aqueles que creem que a alma vai ou para o inferno, para lá ficar eternamente, ou para o céu, se ela não tiver cometido pecados, ou para o purgatório, que é um estágio intermediário, e inumeráveis religiões que também acreditam numa destinação para a alma.
para esse ser imaterial. O Espiritismo, ele vem nos revelar que existe sim essa continuidade, entretanto, não há uma condenação eterna nem uma salvação eterna. O que há são as consequências de quem nós somos. O espírito dá continuidade à sua vida no plano espiritual com base em quem ele é, porque o céu e o inferno são estados de consciência. Com base nisso, por sabermos e termos a certeza de que a vida futura ela existe no pensamento religioso em geral, nós vamos nos ater ao que o Espiritismo nos traz. E nós também podemos compreender que o Espiritismo, ele remove a incerteza se existe algo depois da morte. Ele tem essa característica natural. Ele tira a incerteza. Então, ele não vem para aqueles que creem em um pensamento religioso qualquer, porque esse já tem a sua ideia. Ele vem para aqueles que deixaram de crer ou que ainda não creem no futuro espiritual, na vida futura. Então, ele vem para nos dar a certeza pelo testemunho dos que viveram e por provas de certo modo materiais. Quem de nós nunca ouviu um ditado popular de que não existe nada depois da morte? Não. Com certeza não existe nada porque ninguém voltou para contar. O espírito é alguém que nunca pode dizer isso, né, gente? Será que alguém voltou para contar, Aloísio? Será, pessoal, que está aqui com a gente nessa reunião? Então, os nossos irmãos, eles voltam para contar. E eles voltam todos os dias. E por que que eles voltam? Para nos contar. Porque eles já passaram por essa etapa que nós estamos agora. Muitos voltam porque precisam de um amparo, de um socorro, e eles vêm buscando esse auxílio. E nós, que aqui estamos, com essa oportunidade de fazer a caridade para aqueles que já partiram, a caridade do acolhimento, a caridade do respeito, a caridade da empatia, da amorosidade, que não pode ser só entre os encarnados, não deve ser, né? Precisa se expandir para os nossos irmãos que já não estão aqui conosco na vida física. Eles precisam de apoio, de amparo. E a gente pensa assim, eu vou para a reunião mediúnica para ajudar, para ser uma boa pessoa, colaborar com os meus irmãos desencarnados. Eu estou lá para ajudar. Na verdade, nós estamos lá para ser ajudados. Quem tem a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica está ali para ser ajudado. Gente, quem tem a oportunidade de ouvir os relatos de sofrimento daqueles que partiram e trazer essas reflexões para si, nessa realidade, nessas duas realidades que estão juntas, e pensar, nossa, o meu irmão, ele contou que ele está nessa situação porque ele agiu assim, 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 e eu estou agindo de um jeito parecido. Eu não quero isso para mim, não quero esse futuro para mim. Eu vou aprender com o exemplo dele e a partir de agora vou procurar me melhorar. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Então, é um processo educativo. O médium está sendo educado quando ele tem o contato com os espíritos na reunião mediúnica. E ele pensa que está lá só para ajudar, né? Inclusive, sem ele, a reunião não seria a mesma, porque ele é importante naquela reunião. Somos nós, ainda na nossa infância espiritual. Allan Kardec continua explicando para a gente, nessas várias páginas desse artigo riquíssimo. E ele vai falando da eficácia da crença da reencarnação como forma de divulgar a doutrina espírita. E ele então nos diz que, visando atingir esse fim, sobre a fé nos dogmas, né? Ele vai falando que todas as religiões têm a, a fé repousa na vida futura, mas elas têm dogmas que convergem forçosamente para esse fim único. Visando atingir esse fim, é que eles são praticados. Aqui que eu queria falar para vocês. Quando nós estamos em alguma religião que tem um dogma, nós respeitamos e obedecemos aquele dogma por quê? Na verdade, é porque nós queremos alcançar a felicidade na vida futura, a felicidade depois da morte. Ninguém quer ir para o inferno.
Ninguém quer ir nem para o purgatório. Se formos espíritas, ninguém quer ficar muito tempo no umbral. Ninguém quer ir para um local de sofrimento. Nós não queremos. No Espiritismo, não temos dogmas. Os dogmas, naquele sentido de verdades que não podem ser questionadas, apenas aceitas. Nos é dito algo e a gente não pode raciocinar sobre aquilo. Tem que aceitar cegamente. Essa fé cega era o que existia na época em que Allan Kardec elabora a doutrina espírita a partir do ensino dos espíritos. Na França, as pessoas já não aceitavam mais as religiões que existiam, justamente por isso, porque era um Deus tão punitivo, eram coisas tão ilógicas que a religião pregava, que quem tivesse um pouquinho de senso crítico, um pouquinho de razão, já desperta, não aceitava aquilo. Então, o número dos incrédulos era grande, por quê? Não é porque não acreditavam em Deus, mas é porque não acreditavam no Deus que era ensinado, ou nos dogmas que eram impostos. E o Espiritismo vem rasgando esse véu, revelando que não há necessidade de dogmas, porque a religião sou eu com Deus, é a minha consciência com o Criador. E a obediência das suas leis é que me trazem a felicidade. O bem é quando eu ando de acordo com a lei divina, segundo os Espíritos respondem a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O mal é quando eu não ajo, quando eu infrinjo a lei divina. Quando eu não ajo de acordo com a lei, então eu faço mal. E como distinguir o bem do mal? Allan Kardec pergunta para os espíritos, e eles respondem: Deus já nos deu para isso o recurso, que é a inteligência. A inteligência nos possibilita a distinção entre o bem e o mal. Então, a questão das religiões, em 1862, não aceitarem a ideia da reencarnação, inclusive a ideia de Deus, muitas vezes, por isso que existiam os incrédulos, está muito assentada nisso, nas formas de como era passado esses ensinamentos. Então, quando a doutrina espírita surge, eu voltei lá porque é importante a gente ressaltar essa parte, né? Deixa de ser uma teoria, deixa de ser mais uma teoria. Ela abre campo para que a gente use a nossa razão de forma individual, independente de alguém. Não preciso mais que ninguém venha interpretar para mim as escrituras, como era na época do povo hebreu. Não preciso que ninguém venha interpretar para mim o evangelho de Jesus, porque eu posso fazer isso por mim mesmo. Porque a doutrina ela é clara, não tem alegorias. Ela tira a parte das alegorias e ela traz para a gente de forma profunda e, ao mesmo tempo, simples, quem nós somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Por isso ela foi angariando adeptos, porque as pessoas começaram a raciocinar, que as pessoas começaram a pensar com mais clareza, deixando de lado aquelas ideias fantasiosas e trazendo a essência do pensamento do Cristo, a essência das leis divinas, que era o que a doutrina espírita trazia e traz para todos nós. Então, vamos continuar no pensamento de Allan Kardec, que eu acredito que o nosso tempo já esteja até. Eu já me perdi no tempo, na verdade, Aloysio. 3 minutos? Isso aí é três? Gente, então, vocês estão comigo aqui e estão sentindo drama, né? Difícil, hein? Difícil. Eu vou pular um pedacinho aqui bem grande e eu até peço desculpas por não ter feito, como eu disse, pedacinho por pedacinho, né? Eu acabei fazendo um apanhado, eu fiquei encantada com esse artigo da Revista Espírita e vou trazer para a gente, para o nosso finzinho, que foi, se vocês não leram, procurem ler, que foi a Epidemia Demoníaca de Saboia, que eu seria leviana se tentasse resumir em 2 minutos. Mas a essência desse ensinamento, o companheiro que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele relata, através de uma carta, o que estava acontecendo na cidade. Era uma obsessão coletiva. Muitas pessoas foram acometidas, eles disseram, né, de uma demonomania. Então, pessoas, principalmente crianças,
tiveram aqueles surtos, digamos, surtos psicóticos. O nome da época era monoideia, né? Então, eles estavam tendo transtornos que a medicina não dava jeito, que a religião não dava jeito, que o exorcismo não dava jeito. E esse companheiro vai relatando. E então, para que a sociedade parisiense tomasse conhecimento daquele caso das obsessões coletivas que já duravam 5 anos. Os médicos que tratavam das doenças mentais, eles conseguiam apenas internar aquelas pessoas nos hospitais psiquiátricos. E os tratamentos que eram feitos não davam jeito. E o companheiro relata isso para ficar como lição para que a sociedade parisiense pudesse pesquisar mais sobre o assunto. E Allan Kardec nos diz para buscarmos em O Livro dos Médiuns, que tinha 1 ano nessa época, né? O capítulo principalmente da obsessão, que vai nos mostrar sobre o processo obsessivo. E ele fala para a gente que o mesmo processo obsessivo que ocorreu quando Jesus veio à Terra, na Judéia, em que espíritos malignos estavam se apoderando das pessoas, apoderando mentalmente, trazendo, inclusive, consequências físicas, que o processo obsessivo, nós sabemos que tem 3 fases, obsessão simples, fascinação e a possessão ou subjugação, levando os indivíduos a problemas no corpo material e a atos ridículos, a se exporem ao ridículo. E isso, esses espíritos, tidos como malignos, existiam essa obsessão coletiva na época do Cristo, e também aconteceu em 1862, mais ou menos naquela época. E vamos trazer para nós, será que não está acontecendo hoje, nesse mundo de transição? Essa vai ser a reflexão que a gente vai trazer para esse finalzinho da fala. Será que nós não estamos mergulhados também num processo obsessivo coletivo, em que nós percebemos companheiros, muitas vezes bem próximos, inclusive familiares, com condutas totalmente distorcidas, com pensamentos contrários, com pensamentos contraditórios, com visões de mundo bem diferentes do que a pessoa era, e ele não se convence disso, ele não aceita que se diga nada. E a gente percebe nossos irmãos dando mais valor às ideologias do mundo físico do que a busca pelos valores do espírito. Mas não é para a gente se desanimar, porque é a época mesmo em que Deus está fazendo o censo dos seus servidores, essa época é uma época de grandes contrastes. Então, fica para a gente o exemplo de Jesus, fica para a gente todo o ensinamento que nos é trazido pela doutrina espírita, que é o antídoto para a gente se prevenir, para a gente se curar e também se prevenir, porque são doenças de fundo moral. A obsessão não é a loucura, ela pode se tornar loucura, mas ela não é a loucura patológica, ela é uma loucura causada pelo campo moral. Então, o antídoto está também na parte moral, que a gente possa, meus irmãos, refletir bastante o que eu tenho feito de mim, o que eu tenho feito da minha vida, como eu tenho cuidado da minha casa mental, como eu tenho cuidado do meu mundo íntimo, e como isso tem se expressado no meu mundo interior e no mundo em que eu vivo com os meus semelhantes. Agradecemos à casa pela oportunidade, agradecemos a todos os presentes, que a gente possa refletir bastante, tirar um bom proveito desse estudo que nos foi oferecido. Muito obrigada. Obrigado, Carol. E agora, pessoal, antes da gente aproveitar o embalo aí e convidar a dupla Ironil e Soninha para nos conduzir aí no encerramento. Deixa eu só liberar o som. Abre seu som aí, do Nil. Ver se está Pronto. pronto. Com vocês, então. Obrigado, Carol. Mas você fica um pouquinho, cara, depois eu peço para o pessoal poder falar com você um pouquinho. Então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento e sentimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe amorosa. Rogamos que os sentimentos de paz e harmonia envolva cada coração aqui conectado, aliviando suas dores
e fortalecendo sua fé. Que neste momento sublime, em prece, possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina, mantendo o nosso pensamento elevado e consigamos alcançar nossas intenções. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende suas mãos dadivosas em socorro daqueles que em ti reconhecem o mensageiro fiel e prudente. Através de suas equipes consoladoras, de seus espíritos servidores, que a fé se eleve, a bondade triunfe. Agora, com os nossos pensamentos, que já se encontram entrelaçados com os nossos mentores espirituais, possamos receber esse passe coletivo, através dessas energias divinas que penetram em nosso corpo espiritual, alcançando cada célula, restabelecendo as nossas forças e auxiliando no bom desempenho de nossos órgãos, atuando também na nossa corrente sanguínea, em nossa respiração tão necessária, aliviando as nossas dores físicas e morais. E como recomendou o nosso Mestre Jesus, vamos manter nosso pensamento vibrando no bem, no amor, no perdão e caridade. E vamos aproveitar este momento sublime, continuando a vibração com a música. Foi num dia lindo que eu conheci Jesus, com seu evangelho de luz para o coração. É a boa nova notícia de Deus para nós. Caridade pura, amor e também perdão. Quando entendi, me transformei e ainda mais Jesus amei. Foi porque assim dos valores morais conscientizei. Hoje estudamos sem parar para sairmos do lugar. Agora eu sei que evoluir é viver, verbo amar. Evoluir é viver, verbo amar. O verbo amar. Nosso Mestre querido, ilumine cada coração. Que assim seja.